te amo, meu Senhor. Obrigado, Senhor. Pega a sua Bíblia comigo, querido. Deixa eu gastar alguns minutos. Romanos capítulo 12. Hoje nós vamos cear. Ontem uma pessoa disse assim para mim: pastor, amanhã eu vou lá na igreja, eu quero membrar, eu quero fazer parte da congregação, mas eu não vou cear. Eu digo: não vai? Não, pastor, eu não vou porque eu não sou digno de cear. Eu digo: que pena. Eu também não vou cear então. Ele disse: por quê? Eu disse: porque eu também não sou digno. Eu também não sou digno. O que nós vamos fazer não é por dignidade, por mérito, irmão. É por misericórdia. Aleluia. Por misericórdia. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Vamos gastar alguns minutos e depois nós vamos cear. Aleluia. Eu ia continuar a mensagem que a gente... Quem estava aqui ontem? Mas hoje de tarde eu estava em casa, o Senhor começou a falar umas outras coisas assim no meu coração e eu estou assim, quebrantado, estou querido. Eu sempre digo que eu estou que nem miojo, 3 minutos eu estou cozido. E nesses dias assim, não sei, eu estou quebrantado mesmo. E eu sinto assim que quando Deus começa a quebrantar o nosso coração, irmão, eu sinto que Deus está investindo na gente. Eu acredito que quando a gente começa a ficar mais quebrantado para algumas coisas, é como se Deus estivesse investindo na gente. Eu prefiro acreditar assim. Eu acho que Deus está investindo em mim. Eu acho que eu sou um bom negócio para Deus. Aleluia. Hoje a Silmar está de almirante, já viu? Não está? O céu está de brigadeiro. Está todo mundo assim, cegado. É ou não é, irmão? Mas fica tranquilo, Deus vai te pegar por dentro. Para mim, avivamento é esse. É quando Deus te pega por dentro, te paralisa. E você fica pensando: meu Deus. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos assim, eles põem a mão na cabeça assim: e agora? O que eu faço? Só tem um jeito de você escapar, é você entrar no projeto de Deus, querido. É você sair da sua vida e entrar na vida dele, amém? É você mergulhar nos projetos de Deus. Então você vai escapar. Então eu vou escapar. Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado, e o que exerce misericórdia, com alegria. E aí logo em seguida tem aqui um currículo de amor.
O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apagai o bem. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Mas apagai o bem não, apagai com o bem. Sabe o que me encanta aqui, querido? Talvez encanto não seja a palavra certa, mas o que me impressiona é que sempre que Deus fala de dons na Bíblia, logo em seguida Ele já fala de amor, para deixar bem claro. Ele diz, não adianta você ter dom se você não exerce esse dom por amor. Porque tudo que Deus dá para você, Ele dá para o corpo, amém? Tudo que Deus dá para você é para o corpo, nós somos membros de um corpo. Tudo que Deus dá, se Deus está te dando dinheiro, você tem uma responsabilidade na vida, saber por que Deus está te enriquecendo. Porque tudo tem um propósito. Se Deus está deixando seu ministério conhecido, você agora, você saiu das trevas e entrou na luz, você agora está com o ministério abençoado, todo mundo está chamando você para ministrar, você canta, você ministra, você tem uma responsabilidade de descobrir por que isso está acontecendo na sua vida. Porque Deus, quando começa a iluminar alguém, a levantar alguém, nós temos uma responsabilidade de descobrir por que Deus está fazendo isso com nós, porque nós precisamos dar uma resposta para o corpo. Aleluia, tudo que Deus dá, Ele dá para o corpo. Amém, querido? Deus, Ele não promove pessoas, Ele promove a verdade. E as pessoas que estão promovendo a verdade, elas serão promovidas com a verdade. Por isso que você vai ver, às vezes Deus promove pessoas, às vezes você vai ver pessoas crescendo, e de repente essa pessoa começa a parar de promover a verdade. Aí você diz, pô, fulano de tal era tão abençoado, mas é que ele deixou de promover a verdade. E aí quando você deixa de promover uma verdade, você começa a se autopromover. E aí Deus não pode mais te abençoar, Deus tira a mão. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto hoje à tarde lá em casa, sentadinho lá, pedindo, Senhor, dá uma palavra. Eu tinha uma palavra para a ceia. Ia continuar o que a gente começou a falar ontem sobre altares de testemunho, o que vai deixar para os nossos filhos, para a nossa geração. Mas o Senhor me falou uma coisa muito forte hoje à tarde, para mim assim, no meu espírito. Disse, Luiz, não se concentre no que você não tem. Se concentre só no que você já tem. Se concentre, porque eu vou multiplicar o que você tem. Aí eu digo, tá, Senhor, e uma pessoa que não tem nada? Ele diz, tem a vida dela. Tudo vai partir da sua vida, amém, querido? Tudo que Deus faz, parte da sua vida. Deus não vai fazer nada fora de você, Ele vai fazer em você, amém? Tudo que Deus Ele faz, parte da sua vida. Ele faz em você e depois Ele faz através de você. E Deus não faz só para você. Nós temos que ter essa mentalidade corporativa, essa mentalidade coletiva, essa mentalidade de corpo, porque nós somos um corpo, amém? Então eu tenho que entender que tudo que Deus me dá, eu tenho que devolver para o corpo, porque se Deus me dá alguma coisa e eu não devolvo para o corpo, isso vira um ídolo na minha vida. Tudo que Deus me dá e eu não devolvo, vai virando ídolos no meu coração. Então o seu ministério pode ser um ídolo, a sua empresa pode ser um ídolo. As coisas que Deus vai dando para você e você não devolve para Deus. Você lembra que Jesus disse, Pai, toda a glória que tu me dou eu devolvo a ti. Jesus, Ele partiu e deixou tudo que Deus deu, Ele devolveu. Ele disse, eu só peço uma coisa, que tu devolvas para mim a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto também, é que Deus nunca pediria uma coisa para mim, que não tivesse um modelo estabelecido na eternidade. Se Ele está pedindo para mim apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu digo, Senhor, o Senhor está pedindo uma coisa para mim? Ele disse, Luiz, no céu também tem altares. No céu não deveria ter altares, só deveria ter trono, porque no céu não tem nada para sacrificar. Altares é lugar de sacrifícios. No céu só tem um trono, um lugar de governo. E o Senhor disse, não, deixa eu te explicar. Jesus foi imolado antes da fundação do mundo. Já existia um altar. Então, querido, nunca se concentre naquilo que você não tem. Se concentre primeiro naquilo que você já tem. Quando Deus chama alguém, quando Deus prepara alguém para o corpo, às vezes a gente fica pensando, mas como é que eu vou servir o corpo? Ontem nós falamos sobre isso, conquistas pessoais e conquistas coletivas. A tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés ficou para cá do Jordão.
Mas Moisés disse para ele: não, vocês podem ficar para cá e conquistar e ficar aí nessa terra que vocês querem, mas primeiro vocês têm que ir lá e ajudar todo mundo. É coletivo o negócio. Eu não posso ficar daqui do Jordão para cá do Jordão, se eu não posso pensar só em mim no ministério. Eu não posso pensar só no meu umbigo. Se eu tenho um dom, esse dom é para servir o corpo. Se eu tenho recursos, os recursos é para servir o corpo. Se eu tenho condições, as condições é para servir o corpo. Então nós vamos vivendo a vida da igreja. Igreja é isso, amém, querido? Amém? Por isso que quando alguém peca, todo o corpo padece. Aleluia? Então por isso que se você come hoje indignamente, todo o corpo padece por isso. Por isso nós temos que entrar num lugar de misericórdia no Senhor e entender isso, porque nós estamos aqui para carregar o encargo de Deus, não pecados. Pecados nós lançamos sobre a cruz. Aleluia. Nós lançamos sobre a cruz. Se concentre no que você tem. Moisés, eu te chamei para o ministério. Moisés disse: Senhor, como que eles vão me ouvir? O Senhor disse: o que é isso na sua mão, Moisés? Ele disse: é um cajado. O Senhor disse: joga na terra. Vamos começar com o que você tem. O que é que você tem para fazer no corpo? O que é que você tem para contribuir com o corpo? Tem alguma coisa nas suas mãos, na sua vida, que vai contribuir para o crescimento de outros, amém? Amém, querido? Nós temos que pensar na igreja como um corpo. Então hoje, irmãos, eu não gostaria de falar disso, mas a gente tem que falar para entender algumas coisas. Hoje, muitas vezes a gente faz culto para pessoas, não faz para Deus. A gente está preocupado se as pessoas estão sendo abençoadas. Então quem está sendo abençoado? Aí 2, 3 levanta a mão e 10 não. Aí o outro diz não. Quem está recebendo vitória? E a gente fica pensando: poxa, eu estou na igreja, eu estou no corpo, por que só eles recebem vitória e eu não? E aí começa a entrar num problema de comparação. E o problema é que da comparação a gente surge para a competição. Foi isso que aconteceu com Caim e com Abel. Quando Deus falou com Caim, a Bíblia diz que Deus não atentou para o sacrifício de Caim, e atentou para Abel e para o seu sacrifício, mas não atentou para Caim e para o seu sacrifício. E aí o Senhor desce e fala assim: ô Caim, por que você está com o semblante caído, cara? E Deus dá uma palavra para ele. Deus diz assim: se tu procederes bem, tu não serás aceito. Irmão, não foi a primeira vez que Abel e Caim deram uma oferta para Deus. Não foi a primeira vez que eles sacrificaram. Porque Deus diz assim: Caim, se você fizer bem, você não vai ser aceito. Deus estava dizendo o seguinte: Caim, você sabe como é para fazer. Não é a primeira vez que eles sacrificavam. Deus estava dizendo: Caim, você já sabe o que eu gosto, você sabe como eu gosto. Por que você está fazendo isso que eu não gosto? Se proceder bem, se você fazer a coisa certa. Como é que Caim sabia o que era certo? Porque ele já tinha feito uma vez. Se você fizer a coisa certa, você não vai ser aceito. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à tua porta. O problema é esse, é quando a gente está no corpo e a gente pensa que Deus está abençoando só os outros, irmãos. E aí a gente começa a se comparar. E a gente começa a se comparar e começa, dentro da própria igreja, começa a haver um espírito de rejeição. E é uma coisa que a gente mesmo cria entre a gente. Obrigado pelo seu amém evangélico. A gente vai criando, porque a gente não se sente aceito no corpo, porque a impressão é que nem Deus quer a gente, porque Deus só abençoa os outros. Por que Deus só abençoa os outros, irmãos? O propósito de Deus é que todo o corpo seja abençoado. Quando Deus abençoa alguns, é para esse alguns abençoar o corpo. Quando Deus faz por alguns, é para esse alguns curar o corpo. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas por que Deus está levantando alguns? Para esses alguns tocar o corpo. Aleluia! Não é para a gente viver em competição dentro da igreja, hora em cima, hora embaixo. Todo vale vai ser abatido, todo monte será abatido e todo vale será exaltado. O que é escabroso será aplanado.
e o tortuoso será endireitado. Então a glória do Senhor se manifestará. Deus está dizendo: eu vou ajeitar a casa. Todo mundo no corpo tem que viver no mesmo lugar, tem que funcionar no seu lugar, no seu ambiente. Quando a palavra vem para o corpo, a Bíblia diz que Ezequiel profetizou: cada osso correu para o seu lugar. O osso da mão não pode correr para o ouvido, ele não pode correr para o pé, ele tem um lugar, ele só funciona no seu lugar. Aleluia! Nós somos corpo, irmão. Tem um irmão que vai lá em casa a cada 15 dias, assim, 21 dias. Ele é quiropraxista. É aquele cara que bota os ossinhos da coluna no lugar, porque a gente viaja muito, fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, dorme naqueles colchão, aquele que quando você sai fica a sua caricatura assim. Então, assim, quando a gente chega em casa, chega meio deformado. Então, uma vez por mês, eu digo: cara, vem aqui dar uma ajeitada em mim. Aí ele vai, clac, clac, plum, plum. Quando você escuta o estrago, você diz: eu vou morrer. E o pior, irmão, dói a sua cabeça, dói a sua arcada dentária, dói o seu dedo, dói o pé. E era só, a coluna, ele botou a coluna no lugar, ajeitou, parece que vai tudo para o lugar, irmão. Aí você volta a ser menino de novo. Aí você fica pensando: cara, eu estou saudável. E às vezes é uma dor, que dá aquela dor, você pensa: cara, que é isso? Nada, é um ossinho fora do lugar. Dói os músculos, dói os nervos, dói as juntas, dói os órgãos. Dói os órgãos, querido, dói tudo. O que Deus quer fazer? Deus quer ajeitar a casa, irmão. Deixa Deus ajeitar, e dói. E dói. Ele chega lá em casa, já começa a doer. Só de olhar para ele já dói. Aí ele põe uma maquinha assim: pastor, deita aqui. Eu digo: deita. Aí ele começa, ele diz: não, relaxa, pastor. É mentira, ele manda eu relaxar, mas ele vai me quebrar no meio. Ele só quer que eu... Aí ele senta assim, pega no pescoço e começa a conversar para me distrair. Eu estou distraído, ele diz: e põe no lugar. Ele fica conversando para distrair a gente e tal. E aí, pastor, como é que foi a viagem? Foi bom? Oh, sou infeliz, desgraçado. Está botando no lugar, está doendo. Irmão, se apresentar como um sacrifício vivo, eu aprendo o que? Isso não é o tempo de sacrificar nada, é tempo de eu entrar no sacrifício. Esse é o tempo, não é o tempo de matar Isaac, é o tempo de eu ser o Isaac, amém? Não é o tempo de sacrificar o Isaac, né? Agora nós vamos chegar, olha, abre teus olhos agora, abre seus olhos. Deixa eu falar aqui na internet: abre seus olhos, que agora final de ano vai vir muito sacrifício. Aquelas famosas campanhas, você tem que sacrificar o seu melhor para ter um ano de prosperidade. Não, quem tem que morrer é você, amém? Você tem que... meu projeto de vida para 2016. Não faz projeto nenhum. Deixa eu falar aqui na internet. Bota essa câmera na minha cara aqui, meu filho. Não faz projeto de vida para o ano que vem, irmão. Esse é o problema. Você põe meu carro, minha casa, você vai botando. Você constrói um altar de coisas, mas você não quer ir lá morrer nele. Pega a sua agenda e rasga, deixa Deus trabalhar. Irmão, quem limpa a água é a água, deixa a água correr. A água vai limpar a água, amém, querido? Você é um sacrifício vivo, se concentre no que você já tem. Se você tem uma palavra, se concentre nela. Se você tem um encargo, se concentre nele. Olha aqui para mim, ó, olha aqui para mim, ó, olha aqui, ó. Muitas pessoas vão passar na sua vida só para te distrair, para tirar você do propósito, tirar você do foco, amém? Vai vir coisas, vai passar coisas na sua vida para tirar você do propósito. Olha aqui para mim, por favor, ano que vem, nesse ano, quero paz no meu coração. Então não entra nesse lugar, querido, amém? Não romancia, não relativiza, não. Entra no lugar em Deus. Você é um sacrifício vivo, santo e agradável. Por que sacrifício vivo? Sacrifício vivo é porque ninguém me leva para o altar. Eu vou com as minhas pernas. Eu decido fazer isso.
Sacrifício vivo não é ninguém que me amarra, não é ninguém que me força. Eu quero isso. Mas você vai morrer, eu sei. Jesus disse: vão para Jerusalém, mas você vai morrer. Ele disse: eu sei. Vão te matar. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Se você der, ninguém pode tocar mais em você, querido. Entra nesse lugar. Meu projeto de vida para 2016. Não escreve nada. Escreve assim: ó, Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Senhor, eu só quero viver no Espírito, porque um homem espiritual ele é como um vento. Ele não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Ele é conduzido pelo Espírito. Caim, não deu certo esse ano. Deus está dizendo para você: se tu procederes bem, tu não serás aceito. Deus está dizendo para você: Caim, faz de novo. Caim, faz de novo, faz de novo. Não deu certo esse ano, o sacrifício foi meia boca. Faz melhor. É o que Deus falou para Nicodemos. Ou você acha que Nicodemos foi naquele dia? Não, Nicodemos foi vários dias conversar com Jesus. Teve uma hora que Jesus disse: Nicodemos, chega, não vou mais atender você. Você é um cara que não se converte, você tem que nascer de novo. Você quer só uma visitinha, um passe? Um passe você vai no centro de macumba. Jesus, irmão, não dá passe. Jesus é converter, amém? Converter a alma e ao espírito, converter a vida a Ele. Ele falou para Nicodemos: Nicodemos, eu vou te falar, você tem que nascer de novo. Teve uma hora que Jesus mudou a conversa. Teve uma hora que Jesus disse: Nicodemos, você vem aqui. A Bíblia diz que era um homem que procurava Jesus às noites. Ele ia lá, e não foi a primeira vez. Ali na Bíblia só está um relato, mas não foi o primeiro. Às vezes a Bíblia está uma coisa escrita, você pensa que foi a primeira vez que aconteceu. Não, ali só está um relato. Quando Deus chega a fazer, porque já está porra aqui. Jesus já está por aqui com você. Quando Jesus chega, Ele diz: eu estou por aqui. Escute isso, querido. Preste atenção nisso. Esse não é o tempo. É o tempo de você. É o tempo de falar menos, de entrar num lugar de sacrifício. Irmão, a graça é de graça, mas não é barato não. Aleluia. A graça é de graça, mas ela tem um preço. Pastor, mas o senhor está mandando me concentrar no que eu tenho, mas eu não tenho nada. Se concentre na sua vida então. Apresente a sua vida. O que é que você tem para oferecer? Nada. Apresente a sua vida. Amém? Porque se Deus está te dando algumas coisas, você tem que entender por que Deus está te dando. Se Deus não está te dando nada, você também tem que entender por que Deus não está te dando nada. Aleluia. Tem um propósito, tem respostas, querido. Deus tem respostas. O céu, Ele tem respostas para tudo. Aleluia. O problema é que nós temos uma revelação, mas nós não fizemos nada. Revelação é para revelar uma ação. Se Deus está mostrando, é porque Ele está dizendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas ninguém se posiciona. Às vezes eu não me posiciono. Eu vou de domingo à igreja, eu encho o meu caderno de frases que o pastor Luiz falou, que o pastor Jacques, que o Fernando, que todos os pastores que passaram por aqui. Eu encho o meu caderno de canções. Eu tenho todos os artifícios. Hoje eu estou triste, põe essa música. Eu estou alegre, põe a outra. Eu quero uma revelação, eu preciso de uma revelação. Irmão, você sabe quando você recebe uma revelação, porque quando você recebe uma revelação, ela revela Deus para você. E o objetivo de Deus se revelar para você é porque Ele quer mostrar o que Ele está por fazer ou Ele está fazendo. A revelação, ela tem o poder de te levar a Deus. Por isso que toda palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, mas ela prospera para aquilo que foi designada, diz a Bíblia. Deus não fala por falar, irmão.
Deus é instrutor. Deus, Ele fala. Quando Ele fala, Ele está instruindo, Ele está conduzindo, Ele está edificando. Aleluia. Deus fala para fazer. Aleluia. Irmão, quando Jesus nasceu, disse: então Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse o que foi dito. E depois eles foram e desceram ao Egito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E depois então eles foram para Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Irmão, Jesus caminhava sobre a palavra. Desde bebê ele nasceu e caminhou sobre a palavra para que se cumprisse o que fora dito, para que se cumprisse o que fora dito. Você precisa descobrir o que Deus está dizendo a seu respeito. Você nasceu para cumprir o propósito que Deus falou a seu respeito. Existe uma palavra de Deus liberada. A revelação que não revela Deus para você não é uma revelação, querido, porque toda revelação nasce em Deus e termina em Deus. Vem dele e pega você para trazer de volta para ele. Aleluia. Agora o problema é que eu acho que assim como sai a palavra da minha boca, mas para lá não torna, mas antes prospera para aquilo que for designada. Assim como cai a chuva e a neve do céu e para lá não torna, mas antes da semente é o que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará para aquilo que foi designada. A chuva cai, a neve cai, você vê cair, é lindo, mas você não vê voltar. Porque o processo se chama evaporação, é Deus evaporando. A água que desce e volta, a neve que desce e volta. O problema é esse, que quando você vê, você tem o visível ali, você está vendo cair, então você diz: Deus está me abençoando. Mas quando evapora, você não vê, porque o processo é invisível. Aí você diz: cara, o que é isso? Que luta, que guerra. Deus está te evaporando. Aleluia. Eu vou falar uma coisa para você, uma heresia pessoal. Eu acho que o arrebatamento já começou. Deus está levando as coisas de dentro, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Ele arrebata você por dentro, aleluia. É uma coisa assim que eu penso. Às vezes a gente está na terra andando só no vasilhame, irmão. Não tem mais nada dentro. O seu coração, a sua riqueza não está mais aqui. A sua ansiedade não está mais aqui. Quando eu digo não está mais aqui, está em Deus. Porque você não faz mais nada sem pensar em Deus. Aleluia. Aleluia. Mas a igreja, ela virou uma coisa, irmão, que as pessoas vão para receber. Elas vão para enriquecer. E quando se fala da ceia, ninguém tem nem noção do que está fazendo. Não tem noção do que é sentar na mesa com o Senhor, do que é renovar as suas forças, renovar as suas promessas, renovar o seu vigor. Aleluia. É saber que ninguém tem noção, ninguém tem a condição de estar nesse lugar, mas Deus estende a mão e faz de novo, e diz: vamos tentar de novo, nós vamos conseguir. Esses dias alguém procurou o pastor Ulisses ali atrás, eu estava ali. Ele falou: pastor Ulisses, me ajuda, você me leva para casa de recuperação? Pastor Ulisses, leva. Ele disse: você vai me ajudar? Ele disse: eu não tenho escolha. Se eu tivesse escolha, eu ia te bater, mas eu não tenho. Eu tenho que fazer. Irmão, porque tinha um altar no céu, se no altar não era para fazer, o altar é para fazer sacrifício, no céu não deveria ter altar. Altar é lugar de sacrifício. No céu é para ter só um trono, na eternidade era para ter só um trono. Mas você lê, abre aí comigo, Apocalipse 6 diz assim, ó, quer ver? Olha o que diz Apocalipse 6, versículo 9, diz assim, ó: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho. Então tem um altar. Apocalipse 8, versículo 3 diz assim, ó: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, como as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Se você ler Apocalipse 13, versículo 8, abre lá, 13, versículo 8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Algumas traduções dizem desde antes da fundação do mundo.
O que é que eu aprendo aqui? Você acha, vamos conjecturar um pouquinho. Você acha que um dia Adão caiu, aí Adão caiu, Jesus estava cheio da glória, a glória eterna. Aí um dia Deus faz uma reunião e disse: meu filho, você sabe que Adão caiu? Você soube o que aconteceu? Não, o que houve, pai? Adão não caiu, aquele miserável não pecou, acabou com o nosso plano, agora a gente vai ter que fazer outra coisa. Aí Jesus disse: não, pai, se o senhor quiser, eu vou. Você acha que foi assim? Aí Deus disse: tá bom, então você desce lá para resolver as coisas? Não, irmão, não foi assim não, querida. Ele já andava no céu como um sacrifício vivo. Ele já sabia que chegaria o momento de descer. É o que Deus pede para você nessa manhã. Já amanheceu, não, anoiteceu. Nessa noite, é o que Deus está pedindo para você nessa noite. Você tem que andar como um sacrifício vivo, esperando como que a qualquer momento Deus fosse aprontar uma com você. É como se a qualquer momento, irmão, isso não foi decidido em cima da hora, desce lá. Não, o sacrifício vivo é aquele que já está pronto para quando o Pai diz: agora! Quando o Pai diz agora, Jesus já estava pronto. Ele já andava no céu como um sacrifício vivo. Porque você acha que Deus pediria uma coisa para você, que a terra multiplica o céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Jesus andava no céu já como um sacrifício vivo. Jesus não tirou a coroa, não tirou as roupas de gala e não desceu como um bebê e agora ele vai ter que, não. Ele já andava no céu. Deus não te chamou para andar ferido no céu. Deus não te chamou, Deus te chamou para você entender o que você carrega. Deus te chamou para você entender que a qualquer momento Deus pode dizer agora. Será que Deus pode dizer agora para você? Será que Deus pode olhar e dizer assim: filho, agora desce do trono, vamos, chegou a hora. É como fazer uma cirurgia. Você tem a hora marcada, você já sabe. Quando eu fiz a cirurgia do intestino, eram 2 cirurgias. Uma a gente fez, eu tive que fazer para botar uma bolsa de colostomia, porque eu estava infeccionado. Quando eu botei a bolsa de colostomia, que eu acordei da cirurgia, o médico já falou: daqui a 6 meses a gente vai fazer outra. Eu andei com aquela bolsa 6 meses, sabendo já que eu ia fazer outra. O que Deus quer é que você saiba, que você ande na terra sabendo o que Ele está por fazer. Sacrifício vivo é você decide se render, é você decide se entregar, é você não lutar mais por suas coisas, é você lutar pelo propósito de Deus. Aleluia. Por isso que cada palavra que me quebranta, irmão, é um sinal que Deus está investindo na minha vida. Eu tenho certeza disso. Cada palavra que me faz chorar, cada vez que eu abro a Bíblia, que eu digo: meu Deus, o que é isso? Cada vez que eu ouço um pregador que anda no mesmo espírito, que anda no reino, eu digo: meu Deus, o que é isso, Deus? Deus é um grande sedutor, essa que é a verdade. A verdade é que Deus é um grande sedutor. Ele passa todos os dias e o dia inteiro me provando que Ele é a melhor opção, que Ele é a melhor opção para a minha vida. Ele fica pensando, ele fica dizendo: onde é que você vai passar a eternidade se eu não estiver junto? Onde você vai viver se eu não estiver junto? Então, querido, eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido isso com o Senhor. Por isso, eu não sei quanto a você, mas assim, o dia de ceia para mim é quebrantador, por causa da misericórdia imensurável de Deus. Dia de ceia para mim é um dia quebrantador para mim.
Porque nesse momento que eu estou com o pão e com o vinho na mão, eu me lembro da morte do Senhor, até que Ele venha. Eu me lembro do que Ele fez, do que Ele está por fazer. E isso tem que estar vivo dentro de mim. Eu não posso viver na terra sem expectativa de eternidade. Eu não posso viver na terra sem expectativa de glória. Eu não posso viver na terra sem vida. Eu não posso vir na igreja para Deus vir apagar meus incêndios diariamente. Eu não estou aqui para Deus mudar, para Deus melhorar a minha vida. Evangelho não é uma doutrina de melhoramento, é de transformação. Aleluia, aleluia. Quando os discípulos procuraram Jesus, eles não pediram: o Senhor nos ensina a pregar, nos ensina a fazer alguma coisa. Eles só pediram: o Senhor nos ensina a orar. Nós queremos entender por que você passa mais tempo com Deus do que com a gente. A gente vai dormir, você sobe um monte. A gente está dormindo ainda, você desce, trabalha o dia inteiro. Que negócio é esse? O que você faz lá que quando você chega aqui arrebenta? Eles estavam dizendo para Jesus: o que você faz lá que quando você chega aqui embaixo arrebenta? Parece que você não tem medo de nada. Parece que você não desiste. Nós estamos dizendo para o Senhor que você vai morrer em Jerusalém, o Senhor está indo para lá. Acaba a comida, o Senhor não desespera. Não tem, vai anoitecendo, não tem lugar para dormir, o Senhor não desespera. Qual é o segredo, Senhor? Nos ensina a orar. Nos ensina a fazer o que o Senhor faz, porque o Senhor anda numa paz, numa autoridade. Jesus disse: eu vou ensinar. Quando você orar, você diz assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã é outro dia. Senhor, venha o teu reino. Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Tem 2 dias na sua vida que você não pode mudar: o dia de ontem e o dia de amanhã. O que você fizer hoje, o que roubar a sua atenção hoje, é que vai determinar as suas ações de amanhã. O que rouba a sua atenção hoje, querido, é que vai determinar. Você não pode chegar aqui e pegar um pedaço de pão e um copinho de vinho e fazer isso como uma cerimônia. Não, isso aqui é um ato profético. Nós estamos aqui renovando a aliança. Aqui eu tenho que chegar e dizer na cara dura para Deus: Deus, eu sou miserável, eu sou pecador. Deus, eu sou imoral. O Senhor sabe que quando passa uma mulher eu fico olhando, eu não deveria ser assim, mas me ajuda. Não adianta você enfeitar, não, querido. Você tem que falar a verdade para Deus. Nós estamos aqui coletivamente porque o seu atraso atrasa todo o corpo. O seu atraso atrasa o corpo. O seu pecado maltrata o corpo. Porque, irmão, você não faz ideia a diferença. Pecar lá fora é uma coisa, pecar aqui dentro é outra. Pecar lá fora, o que eu vou falar parece heresia, mas não é. Deus tem mais misericórdia com os pecadores lá de fora do que os daqui de dentro. Deus tem mais misericórdia com os pecadores de fora do corpo do que o do corpo. Porque os pecadores de fora do corpo não têm entendimento. Não tem entendimento. Jesus disse: se eu não tivesse vindo e não vos tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas agora já não há mais desculpa para o seu pecado. Eu não quero proibir você de participar. Eu só quero dizer: cara, você tem que se jogar no chão hoje. Você tem que pegar um pacote de cinza e jogar na sua cabeça. Você tem que dizer: Senhor, me ajuda, eu quero sair desse lugar, desse buraco que eu me enfiei. Então eu não vou comer, pastor, eu não sou digno. Não, você não pode deixar de comer, esse aqui é o problema. O problema é esse: se isentar é pior.
até no final do culto você vai me amar. Se isentar é pior, porque quem come do pão e bebe do vinho, o que é que acontece? Permanece em mim. E como é que eu vou ser curado se eu não permanecer nele? Então eu preciso permanecer nele. Só que eu não posso permanecer nele indignamente. Eu não posso permanecer nele do meu jeito. Eu tenho que permanecer do jeito dele. Nicodemo, você tem que mudar, cara. Você tem que nascer de novo. Mas como que Nicodemo, você é o mestre da lei? Você não sabe? Você estuda para quê a Bíblia? Para que você lê esses pergaminhos? Você não sabe o que eu estou querendo dizer quando eu digo o que digo? Por acaso eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Só faltou Jesus fazer. Você não está entendendo, Nicodemos? Você tem que nascer de novo. Nasça de novo hoje, irmão. Eu estou a fim de nascer de novo hoje. Eu estou a fim de nascer de novo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Versículo 17, capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É o Evangelho de? Jesus não veio. Jesus veio salvar para reposicionar as pessoas em Deus. Olha aqui para mim. Jesus veio salvar para devolver as pessoas para Deus. Por isso ele disse, eu não vim fazer a minha vontade. Talvez Judas disse, Jesus abre uma igreja. Ele disse, não, vocês não estão entendendo. Eu não quero abrir um ministério, eu quero devolver todo mundo para o meu Pai. Jesus salva para tornar você Senhor. Porque Jesus é Senhor dos senhores, não dos salvos. Dos salvos ele é só Salvador. Só? É só. Porque se Jesus quisesse só te salvar, o que é que ele fazia? Quando você aceitasse Jesus aqui na frente, você morria na hora, aleluia. Já tinha um cara com uma marreta aqui na frente. Quem quer aceitar Jesus? Eu, pá, o cara dá uma marretada, pronto. Mas Jesus não quer só te salvar. Porque se ele quiser só te... Pastor, o senhor está dizendo que tem coisa maior do que a salvação? Estou. Não acredito. Mas tem. Deus quer devolver para você o que Adão perdeu no Éden: a custódia sobre a terra, o governo sobre todas as coisas. Por isso você não pode parar na salvação. Olha aqui, o evangelho de desobediente ao evangelho de Deus. Agora olha o verso 18. Se é com dificuldade que o justo se salva, onde compadecerá o ímpio e o pecador? Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo bem. Ele está dizendo o seguinte: se você padece como mal é uma coisa, agora você padecendo como bem não é sofrimento não, irmão. Se padecer fazendo bem, olha aqui para mim, padecer fazendo bem é honra. Jesus te salvou. A salvação é o começo de todas as coisas, não é o fim. É o começo. Amém? É o começo de tudo. Jesus te salva, Ele é a porta, você entra. Agora o seu propósito é chegar em Deus. Deus faz a terra, constrói todas as coisas. No sexto dia põe Adão lá, diz: Adão, domina sobre tudo. Diz para a terra: Adão, agora vocês obedecem a esse cara aqui que vai mandar em vocês. Por isso que Adão dizia: aquilo lá, o que é Adão? Aquilo lá é uma girafa. Adão dizia: era uma girafa, aquilo passava a ser uma girafa. Ela era girafa antes de ser girafa? Não. Ela passou a ser girafa quando Adão disse: é girafa.
E se você olhar para ela, ela tem cara de girafa. O que é aquilo lá, Adão? É um boi. O boi era boi antes de Adão chamar de boi. Mas depois que Adão passou a chamar de boi, passou a ser boi. A terra produzia alguma coisa ruim quando Adão governava sobre ela? Não. Porque quando o céu governa, a terra se submete. A terra não consegue se submeter ao governo da terra, ela só se submete ao governo do céu. Um prefeito, um vereador, um deputado pode chegar para a chuva e dizer: não chova mais porque eu sou lei aqui. Pode dizer. Mas um homem de Deus pode. Um profeta pode. Se ele fala pelo Espírito de Deus, ele pode. Por quê? Porque o seu governo não é legislativo, executivo ou judiciário. É o governo Espírito. É do Espírito. Entenda isso. Nós precisamos entender isso. Aí Adão pecou, caiu. A terra começou a produzir coisas ruins. Não foi? Deus disse o que para Adão? Agora, maldita é a terra. De quem é a culpa? Por tua causa, Adão. Eu falei isso numa igreja, alguém gritou: da Eva. Diga amém. Amém. Depois que Adão caiu, a terra começou a produzir espinhos. Caim matou Abel. Incesto. Não foi? Foi ou não foi? O que a terra está esperando agora? Está esperando mudar de presidente? A terra está esperando a próxima Copa do Mundo? Não, graças a Deus. A terra está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ela está procurando alguém que a governe de novo. Ela está gemendo. Nós estamos gemendo, a terra está gemendo, o Espírito está gemendo, está todo mundo gemendo, o céu está gemendo. E nós na igreja fazendo campanha para ficar rico. A terra está esperando alguém que a governe, e nós dizendo: Senhor, abençoa minha vida. E Deus dizendo: você não está entendendo, cara. Por isso não coma e não beba sem discernir o corpo de Cristo, sem entender que se Deus está levantando você, você tem que levantar alguém. Se Deus está dando para você, você precisa dar a alguém. Se Deus está fazendo em você, você tem que fazer a alguém. Você tem que entender o corpo, aleluia. Quem come e bebe, indignamente come e bebe, para sua própria condenação. Por quê? Porque eu não posso comer do pão, eu não posso vir aqui rasgar o pão, comer do pão indignamente. O que é comer indignamente? É não entender o corpo, não entender a vontade coletiva de Deus. Então eu vou trabalhar só para mim, daí cresce um braço só, o outro fica pequeno, fica aleijado. O corpo vai deformando. Por quê? Porque cresceu um lugar só, cresceu um lado só. E às vezes o cara não quer nem ser um membro grande, ele quer ser o cabeça. Poxa, com eco, vice? Com poesia. E aí a gente tem que funcionar, porque afinal de contas o corpo tem que funcionar. E aí você vai cortando membros do corpo, vai colocando uma prótese, e ela funciona, só que ela não tem a vida da cabeça. E aí Deus não pode governar. Funciona, mas não tem o governo do céu. E quantas pessoas você sabe que estão funcionando e não tem o governo de Deus? Por isso, comer e beber dignamente é entender o que Deus está fazendo. Fique de pé comigo nessa noite, querido. Pastor, então agora eu tenho que pedir perdão, né? Olha aqui para mim. Perdão sem arrependimento não serve para nada.
palavra-chave do Evangelho é arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Tem pessoas que pedem perdão para se sentirem aliviadas. Essa semana aconteceu um fato interessante comigo. Alguém veio me pedir perdão. Se o pastor quer te pedir perdão, eu digo, amém, querido. Vem cá. É, pastor, porque o que o senhor fez comigo não se faz. Eu digo, vem cá, você quer pedir perdão ou quer me acusar? Porque se você quer me acusar, eu também tenho alguns argumentos aqui para te pegar. Então assim, tem gente que vai pedir perdão, mas ela na realidade não quer pedir perdão. Ela quer apresentar a falha do outro. Eu queria te pedir perdão porque o que você fez não se faz, pastor. Eu digo, é? E o que você fez se faz. Então assim, quando você for pedir perdão para alguém, não é para acusar, não é para apontar os erros. Você está assumindo, dizendo assim, embora eu possa... Eu pedi perdão também. Se eu te machuquei, irmão, me perdoe. Porque realmente, na realidade, ele não está me pedindo perdão. Então não adianta pedir perdão quando você estiver com o copo e com o pão na mão. Você tem que se arrepender. Como é que eu sei que eu me arrependi? Quando eu não faço mais. Alguém dá um amém, pelo amor de Deus, irmão. Jesus não te perdoa quando você pede perdão. Jesus te perdoa quando você se arrepende. Quando você se arrepende, porque seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ou seja, o sim da boca, perdão, tem que ser o sim do coração. O não da boca tem que ser o não do coração. Então não adianta você pedir perdão se você não se arrependeu. Pedir perdão não traz perdão. O que traz perdão é arrependimento. E posso falar uma coisa que eu acho, que eu penso, que eu acredito? Que o nosso arrependimento tem que ser tão escandaloso como foi o nosso pecado. Nós estamos numa boa noite para nos arrepender. Aleluia. Eu quero me arrepender. O amor, irmãos, o amor está acima de tudo. Se eu amo Jesus, eu vou me arrepender. Feche seus olhos um pouquinho, vamos adorar a Deus um pouco. Ninguém pode mais. Minha vida é meu limite, mas a tua vida ultrapassou a morte. Ninguém pode mais. Minha vida é meu limite, mas a tua vida ultrapassou a morte. Não ter limites é perder a vida, viver a verdade é não ter razão, não ter desculpas, é achar perdão, não ter mais nada, minha justificação. Não ter limites é perder a vida, viver a verdade é não ter razão, não ter desculpas,
Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite, porque nós queremos viver contigo. Se você tem motivos para se arrepender, fale com Deus aí nessa noite. Se quiser orar um pouco, se quiser se assentar, se quiser dobrar os seus joelhos, se quiser vir aqui na frente, faz alguma coisa que você queira, mas se arrependa. Nos perdoe, Senhor. Perdoe o nosso coração, perdoe as nossas mazelas, Senhor, perdoe as nossas indiferenças. A indiferença é pior do que o amor, Senhor, do que a falta de amor. Às vezes nós temos amor, mas somos indiferentes. Tratamos as pessoas com indiferença, Senhor. Perdoe as nossas vidas, perdoe o nosso coração, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, Deus. Eu me arrependo, Deus, de tudo que eu poderia ter feito de melhor, de tudo que eu poderia ter dado mais, de tudo que eu poderia ter entrado em lugares maiores em Ti, Senhor. Me perdoe, Senhor. Perdoe o meu coração. Perdoe a minha mazela, perdoe a minha soberba, o meu orgulho, Senhor. Mata a minha carne, Deus. Mata os desejos que estão em mim que não são Teus. Por favor, Senhor, não passe de mim, Deus. Vem com a Tua glória. Vem com o Teu fogo, Senhor. Vem com a Tua presença, com a Tua santidade. Manifesta o Teu amor sobre mim, Senhor. Sobre a vida dos meus irmãos, Deus. Nós, como ministros do Senhor, nos rendemos a Ti nesse lugar. Vem com a Tua glória, Senhor. Eu me arrependo, Deus, de ter falado, de ter pensado, de ter olhado, de ter sentido. Me arrependo, Senhor Deus, de ter tentado e de não ter tentado. Por favor, Espírito Santo, gera em nós arrependimento. Gera em nosso coração arrependimento, Senhor. Levanta nesse lugar um altar de testemunho, Deus. Um altar de pessoas transformadas, curadas, abençoadas. Um altar de pessoas libertas. Me perdoa todas as vezes que eu falei que eu ia jejuar e eu não jejuei. E todas as vezes que eu falei que eu ia orar e eu não orei, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por esta noite. Perdoa-nos, Senhor. Queima com Teu fogo as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.